Olá, o meu nome é Daniele, em mais um episódio do Conversa com o Especialista da SEMAAC, da Câmara Empresarial de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial de São Paulo. Hoje nós vamos abordar um tema de grande relevância para o mercado jurídico e empresarial, a arbitragem. Vamos ver como a arbitragem tem sido utilizada aos contratos, às relações societárias e, ao final, abordaremos alguns aspectos da PL número 4 de 2025. A arbitragem tem sido cada vez mais utilizada e acessível de forma eficiente na resolução de disputas empresariais. E hoje a SEMAAC conta com um convidado muito especial. Eu já acompanho o trabalho dele há algum tempinho no LinkedIn e em outras plataformas. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Guilherme Carneiro. O Dr. Guilherme é formado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. O Dr. Guilherme também é vice-presidente do SEBAR, Comitê Brasileiro de Arbitragem, e também é autor de diversos livros e artigos relacionados a direito privado e à arbitragem, advogado e árbitro. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo novamente. É uma honra para a SEMAAC receber o doutor. Muito obrigado, Daniele. Quero começar agradecendo a vocês pelo convite. É uma honra para mim estar aqui na SEMAAC participando dessa conversa e agradecer também a quem está nos vendo, nos ouvindo pela audiência. A SEMAAC é um dos polos importantes de disseminação de conteúdo relacionado à arbitragem e a direito privado, porque, enfim, as coisas estão imbricadas, né? O direito privado, na verdade, é aplicado pelos árbitros, então, portanto, as coisas elas estão casadas. Então, obrigado, Daniele, por me convidar para estar aqui com vocês hoje. Imagina, doutor, nós que agradecemos aí no meio da sua rotina corrida da vida. Doutor, hoje o doutor também aqui está na Associação Comercial de São Paulo e vai palestrar sobre o tema responsabilidade civil e também falar sobre os aspectos da PL. E de uma forma um pouco breve, o doutor poderia falar um pouco da sua palestra de hoje? Claro, sem dúvida. Esse projeto de reforma do Código Civil, que na verdade é um projeto de novo Código Civil, porque ele altera mais de 60% dos dispositivos do Código Civil, ele tem causado muita apreensão na comunidade jurídica. Isso pode ser visto das tantas manifestações de ponderação e de crítica. Primeiro porque é um projeto, em grande medida, surpreendente. Eu vou falar um pouco sobre isso. Ele é surpreendente porque não havia, efetivamente, um pleito, uma demanda da comunidade por uma alteração tão extensa do Código Civil. O que havia, é claro, e é natural que haja, demandas de alterações pontuais ao Código Civil que vêm sendo feitas desde a sua entrada em vigência. Desde lá de 2003, a gente nota que leis alteram pontuais aspectos do Código Civil e é natural que assim seja. Uhum. E uma demanda de talvez adequar não só o direito civil, mas todos os campos do direito, às novas tecnologias, o que seria facilmente feito por meio de uma lei ordinária, de uma lei aditiva, não alterando um código, né, mas de uma lei aditiva que pudesse, inclusive, ser o receptáculo de alterações subsequentes, porque tecnologia evolui a todo dia. Só para dar um exemplo, esse PL, ele menciona o Skype. O Skype deixou de existir há 2 meses, então é um PL que já está desatualizado quando lida com tecnologia. Não se faz isso num Código Civil. Mas eu vou tratar hoje sobre o tema da responsabilidade civil, aqui na Associação Comercial. E o tema da responsabilidade civil, eu diria que é o mais preocupante dentre todos os temas que vêm propostos pelo projeto de Lei 4/2025. Por quê? Primeiro, em termos quantitativos. Todos os dispositivos hoje vigentes do Código Civil sobre responsabilidade civil, eles são excluídos e substituídos. Nada sobra. A disciplina da responsabilidade civil é inteiramente substituída por 36 novos dispositivos, mais uma série de outros parágrafos e incisos, o que dá conta de que não é uma mera atualização. É uma substituição, é uma nova disciplina da responsabilidade civil. E, em segundo lugar, no conteúdo, adota uma disciplina que é muito diferente da que nós temos hoje. Só para pegar um exemplo ou 2 exemplos, mas que remetem a um conceito central que essa disciplina proposta apresenta. A gente hoje tem como princípio retor da responsabilidade civil no Brasil o princípio da reparação integral. Ou seja, o dano ele é reparado na medida do dano, não mais que o dano, não menos que o dano. A função da responsabilidade civil é reparar o dano. Sim.
esta disciplina que se quer instaurar, que se quer inserir no Código Civil, ela abandona o princípio da reparação integral e substitui por um viés punitivista. Não se trata mais só de reparar o dano, mas de punir o agente, de punir aquele que eventualmente produziu o dano na esfera de outrem, o que significa aumentar exponencialmente as indenizações, podendo chegar até 4 vezes o valor da indenização fixada originalmente, caso a reparação integral tivesse sido preservada. Isso traz um impacto muito significativo, por vários motivos. Não é uma função adequada, função punitiva à tradição jurídica brasileira. Não se justifica um bis in idem com relação a outras esferas, como a administrativa sancionadora, a própria penal, teria um bis in idem aí. Mas, fundamentalmente, o que cria é um impacto econômico muito significativo, Daniele, muito significativo. Se você pensar, a gente está aqui numa associação comercial. Se você pensar na prática das empresas, no final de cada ano, ela faz o orçamento do ano seguinte, ela organiza as suas finanças, faz as suas provisões, e é natural que olhe para a carteira de processos que, eventualmente, ela tenha lá os potenciais passivos. Vamos pensar, uma empresa que tenha, vamos lá, 10 ações de responsabilidade civil contra si, tramitando na justiça comum. Ela provisiona X hoje. Agora, se por acaso esse PL entrar em vigência, ela não vai poder provisionar mais X, ela vai ter que provisionar 4X, porque a perda dela pode ser não X, mas 4 vezes o valor do que é pleiteado, dependendo do entendimento do julgador. Se o julgador achar que deve punir, se o julgador achar que deve fixar uma indenização mais pesada, ele poderá fazê-lo. Isso tem previsão no PL. Então, estou pegando esse exemplo, que é, eu acho, o exemplo mais gritante em termos de impacto econômico nos contratos, porque mostra que não se tem uma tranquilidade, um consenso e menos ainda um estudo de impacto jurídico-econômico destas alterações que estão sendo propostas. Não se fez. Se a gente olha lá para a exposição de motivos e para os trabalhos que antecederam, ou os trabalhos que estão sendo contemporâneos ao PL, não há um estudo de impacto jurídico-econômico. Né? Como é que eu vou propor uma alteração tão grave sem esse estudo? Eu posso efetivamente abalar ainda mais a economia brasileira que, enfim, já não caminha com tanta segurança e facilidade. Né? Então, enfim, Daniela, eu vou falar um pouco sobre esses aspectos do dia de hoje. Eu vou falar sobre a diluição de 4 principais conceitos, do conceito de risco, do conceito de nexo de causalidade, do conceito de reparação integral e do conceito de autonomia privada, e mostrar que eles morrem com esse PL, tal qual nós temos eles hoje. Eles são substituídos por disciplinas absolutamente diferentes. Tudo aquilo que a gente aprendeu da prática e da teoria, nós vamos ter que esquecer e reaprender. Porque o que vem aí, se vier, e esperamos que não venha, vai ser muito diferente do que nós temos. E, pessoal, a íntegra da palestra que o Dr. Guilherme vai fazer hoje aqui na Associação Comercial de São Paulo vai estar disponível na descrição do nosso vídeo. E, Dr. Guilherme, conta um pouco pra gente como que o doutor iniciou a sua carreira na arbitragem, qual foi o seu primeiro contato? Vamos lá, na verdade, eu conjugo muito, desde sempre, desde que eu comecei a trabalhar na advocacia, a advocacia em si com a parte acadêmica, né? Então as coisas estiveram sempre casadas no meu trabalho prático. Eu hoje trabalho como advogado de parte, como árbitro e como parecerista em alguns casos em que se demanda um parecer sobre algum aspecto em relação ao qual eu tenho expertise, como por exemplo interpretação contratual, que foi a matéria da minha tese de doutorado. Eu trabalho em arbitragens domésticas e internacionais, mas eu comecei a trabalhar efetivamente com arbitragem no escritório do qual eu faço parte desde 2005, que é a Tosini Freire Advogados. Sou sócio, hoje fiz toda a carreira lá. E se eu pensar retrospectivamente, em 2005, o número de arbitragens não era tão grande quanto o que se tem hoje. Então, de certa maneira, como o meu trabalho sempre foi de resolução de disputas, na área de resolução de disputas, foi um caminho natural, também pela minha expertise acadêmica e enfim, pela especialização que eu acabei desenvolvendo, de passar a assumir esses casos, né? De passar a assumir esses casos primeiro como advogado de parte
Eu tive uma experiência no exterior também. Eu trabalhei num escritório internacional em Paris em 2015 para trabalhar basicamente com arbitragens internacionais e arbitragens de investimento, que é um bicho que não tem aqui no Brasil, é um bicho diferente. E isso, claro, agregou muito para a minha prática, de modo que, enfim, hoje eu atuo fundamentalmente com arbitragens domésticas e internacionais, seja como advogado de parte, seja como árbitro. Então, tô nesse blend aí, né? Porque aos poucos você vai construir a sua carreira, Sim. sendo convidado para participar de listas de árbitros, etc., e vai incrementando, né? Eu tenho uma participação institucional, que isso me levou, essa prática me levou a construir. Eu sou vice-presidente do SEBAR, eu sou membro da Comissão Global de Arbitragem da CCI, que é a principal câmara de arbitragem internacional. E eu tenho todo o viés acadêmico também, como você falou, fiz doutorado em Direito Privado aqui na USP, uma tese que eu defendi em 2018 sobre interpretação contratual, que fiquei muito feliz de ter sido escolhida a melhor tese de Direito Civil daquele parabéns. ano. Muito obrigado, muito obrigado. Enfim, então é um pouco isto, sabe? Aliando academia e prática, focado enfim, desenvolver a arbitragem no escritório com os meus demais sócios, me levou a essa atuação que eu tenho hoje, né? Que é São Paulo. Eu sou de Porto Alegre, né? Talvez o sotaque já denuncie, né? Mas eu hoje estou em São Paulo e Porto Alegre. As pessoas me perguntam onde é que você está. Eu estou no ar, eu estou sempre fazendo ponte aérea, porque institucionalmente eu estou vinculado tanto às equipes de São Paulo quanto de Porto Alegre. Conta um pouco pra gente, Dr. Guilherme, o que você acha que a arbitragem é mais vantajosa em relação a disputas do judiciário? Essa é uma ótima pergunta, Daniele. Primeiro, porque nós temos que desmistificar, e eu acho que já está desmistificado, né? Mas desmistificar que a arbitragem sirva para desafogar o Poder Judiciário. A arbitragem ela não serve para desafogar o Poder Judiciário. É só a gente olhar o número de processos judiciais que nós temos em trâmite, né? E os dados do CNJ sempre assustam, né? Quando a gente olha. É verdade. Né? E a gente comparar com o número de casos de arbitragens que a gente tem em trâmite no Brasil. Não há comparação, a arbitragem não serve para desafogar o Poder Judiciário, mas ela é mais vantajosa, bem mais vantajosa, quando as partes buscam certas garantias que nem sempre o Poder Judiciário é capaz de dar. Por exemplo, uma maior expertise, uma maior especialidade de quem vai interpretar o seu contrato, né? Você tem a garantia, dependendo dos árbitros que você escolhe, você tem uma garantia de que o seu contrato será julgado por alguém que é especialista no campo da economia, do mercado, né, e do direito em que o seu contrato e a sua atividade empresarial se inserem. Então, o grau de especialização, que nem sempre ou quase nunca se consegue ter no Poder Judiciário, você vai ter na arbitragem, né? Você vai ter porque depende só da escolha das partes. Segundo ponto vantajoso é que na arbitragem há uma incursão muito mais profunda nas peculiaridades do caso e na prova produzida. Não que os juízes não queiram, todos eles querem e gostariam de poder ter tempo de fazer essa incursão. Mas, mais uma vez, a gente olha para o número de casos judiciais em trâmite, é simplesmente impossível para que se possa ter tempo de fazer realmente essa incursão profunda em todos os casos judiciais. A arbitragem não. A arbitragem ela propicia isto, né? Porque é um número menor, efetivamente as complexidades elas conseguem ser atendidas com o grau de profundidade que elas merecem, né? A celeridade, eu acho que é outro aspecto vantajoso em comparação ao Poder Judiciário. Em arbitragem não há recursos, então você tem uma instância só, o seu caso tem um trâmite realmente bem mais acelerado que no Poder Judiciário. Algumas pessoas falam, mas a arbitragem não é mais tão rápida quanto eu ia colocar isso agora, que tem uma estimativa que um procedimento arbitral demora em torno de 2 a 3 anos. E qual é a percepção do doutor nesse sentido? Depende, tem muitos critérios, tem muitas variáveis que fazem com que o procedimento dure menos ou mais, né? Por exemplo, se você consegue escolher uma arbitragem expedita, dependendo da Câmara há esse procedimento previsto, você consegue ter a garantia de que o caso vai ser resolvido em 6 meses ou 1 ano, dependendo das regras aplicáveis. Então já é um mecanismo que encurta, né? Escolher uma arbitragem expedita para
litígios de menor expressão econômica. Uma segunda variável é a complexidade. Porque se você tem, por exemplo, uma questão puramente contratual de interpretação de cláusula, um M&A, por exemplo, que está sendo discutido, um earn-out, etc., talvez você tenha uma arbitragem mais célere. Agora, se você tem um caso de construção civil, que vai demandar perícia, que vai demandar eventualmente inspeção in loco, etc., você vai ter um caso mais alongado. Não tem jeito, a produção da prova é o que mais, digamos, alonga o procedimento arbitral. E, em terceiro lugar, depende também do perfil dos árbitros que você escolhe, né? Há árbitros que conseguem ser mais expeditos, tem um número de casos que estão melhor administrados e outros que não. Então, essas variáveis entram em questão. O fato é que, apesar da arbitragem, em alguns casos, não ser mais tão rápida quanto era lá no início, quando a gente tinha poucos casos, ela ainda assim é muito mais rápida que o Poder Judiciário. Você falou aí de uma média de 2, 3 anos. Vamos olhar para um processo judicial, né? Talvez em 2, 3 anos a gente, às vezes, não tem nem sentença proferida, né? Quando muito, no Tribunal de Justiça, um recurso de apelação. Sem julgamento ainda, né? E sem falar das cortes superiores, recurso especial, recurso extraordinário, né? Que fazem com que o caso se alongue muito, muito mais do que numa arbitragem. Então me parece que a celeridade de fato, um aspecto muito relevante. Você sabe que o Comitê Brasileiro de Arbitragem, o CBAR, em 2021, fez uma pesquisa nos players de arbitragem, árbitros, advogados, enfim, advogados de empresas, perguntando, dentre as tantas perguntas, né, perguntando quais benefícios concretos da arbitragem que as pessoas identificam. E é curioso, porque os 2 primeiros são justamente esses que nós falamos. O primeiro deles, eu trouxe aqui a anotação para não me esquecer, a maior vantagem que os players veem é o caráter técnico e a qualidade das decisões. Ou seja, a arbitragem é escolhida por conta da profundidade e da especialidade de quem julga. E, em segundo lugar, o tempo necessário para a solução do conflito em comparação com o Poder Judiciário. Então, realmente, essas 2 variáveis aí, qualidade e celeridade, são as que mais pesam e são percebidas na prática como aquelas que efetivamente têm sido levadas a efeitos, têm sido respeitadas, né, o que faz com que a arbitragem tenha o sucesso que tem. Doutor Guilherme, o público aqui da Associação Comercial e principalmente da SEMAC são empresários e advogados. E quais cláusulas contratuais são essenciais para garantir uma arbitragem em uma disputa? Essa é uma tensão que nem sempre se tem. A cláusula de arbitragem, às vezes ela é chamada de midnight clause, a cláusula da meia-noite, porque as partes deixam para negociar ela por último. Negociam todo o contrato, todos os aspectos que realmente vão reger a sua relação e, opa, temos que prever a resolução de disputas, né? E isso faz com que muitas vezes a cláusula ela tenha alguns vícios, algumas incompletudes, tá? Qual é o aspecto essencial, indispensável para que eu consiga instaurar uma arbitragem e que tem que estar previsto na cláusula? A escolha da Câmara e preferencialmente do modo de instauração, se tribunal, se árbitro único, etc. Né? Porque se eu não tiver sequer a instituição arbitral escolhida e o mecanismo, se é 1 ou 3 árbitros que vão julgar, eu não consigo dar início à arbitragem. Eu vou ter que me valer da ação de instauração, ação de instituição da arbitragem, que vai prevista no artigo 7º da Lei de Arbitragem. Ou seja, vou ter que ir para o Poder Judiciário, vou ter que pedir, senhor juiz, preencha a lacuna desse contrato com a Câmara que as partes não previram, né? Com o modo de instituição da arbitragem que não previram. E isso vai fazer com que haja muito mais demora, com que haja um litígio pré-arbitral desnecessário e muitas vezes uma solução que não é a solução que as partes querem, porque ela vai ser determinada por um juiz. Então, assim, a primeira e mais importante, o primeiro e mais importante critério, ponto a se inserir na cláusula arbitral é isso, é a escolha da Câmara. Atenção para a clareza quanto à instituição também. Não adianta simplesmente dizer que é a Câmara Comercial de São Paulo. A Câmara Comercial de São Paulo não quer dizer nada. Ela pode ser qual Câmara Comercial de São Paulo, né? A CCI, por exemplo, tem uma subsede aqui em São Paulo. E é Câmara de Comércio Internacional. A SEMAC pode ser também. Então, se você quiser escolher a SEMAC, você coloque e tenha assertividade
de que esta é a instituição que você está escolhendo. Porque, mais uma vez, pode gerar ambiguidade, vagueza na cláusula e ter uma discussão sobre o erro material dessa cláusula. Em segundo lugar, em um segundo grau de importância, as outras escolhas, direito material aplicável, quando for uma arbitragem internacional ou um contrato internacional, idioma e sede, também são muito relevantes. Não são essenciais, porque você consegue instaurar uma arbitragem desde logo, mas são muito relevantes e eu diria, faça isso, manifeste a sua escolha para que não tenha uma discussão depois de instaurada a arbitragem sobre direito aplicável, sobre idioma, etc. Né? E em relação ao direito aplicável, nem sempre as partes, elas, em uma arbitragem internacional, elas percebem que elas têm que também ser claras quanto ao direito material aplicável para a interpretação da cláusula compromissória. Uma coisa é o direito aplicável para resolver o litígio, outra coisa é o direito aplicável para interpretar a cláusula compromissória. Não necessariamente eles serão os mesmos. Né? Então as partes, quando forem efetivamente redigir a cláusula, que sejam claras quanto a isso. O direito aplicável para resolver o litígio para interpretar a cláusula compromissória é, sei lá, o direito brasileiro, o direito francês, o direito seja qual for. Tem que ter clareza. E uma última recomendação eu vejo que muitas vezes não é seguida pelas partes. Cuidado quando você tiver contratos conexos. Quando você tiver contratos que têm algum grau de coligação, não é raro encontrar cláusulas arbitrais que são contraditórias. Um contrato com uma cláusula escolhendo a Câmara X, um contrato com o outro contrato coligado escolhendo uma Câmara Y. Né? Quando eu tenho contratos coligados, a atenção que se tem de dar é para a uniformidade da escolha. Escolha sempre o mesmo método de solução de controvérsias, a mesma instituição, as mesmas regras de regência. Porque senão você vai ter uma discussão sobre isso. Né? Você vai ter uma discussão, qual é o contrato principal e qual é o contrato acessório, a cláusula do contrato principal se sobrepõe à do contrato acessório, ainda que seja contraditória, eu posso ou não identificar um grau de acessoriedade. É uma discussão que não se precisa ter. Ou quando você tem, por exemplo, uma cláusula arbitral, uma cláusula de eleição de foro. Né? Via de regra, se entende que quando se tem num contrato arbitragem e no outro cláusula de eleição de foro, em geral se prioriza a arbitragem e se usa de eleição de foro para as medidas de apoio à arbitragem. Mas nem sempre se decide dessa maneira no Poder Judiciário, por exemplo. Né? Então, há que se ter clareza e uniformidade quando se tem contratos coligados. Né? E não é raro, porque às vezes você celebra um M&A, mas às vezes tem outros contratos acessórios ali que estão coligados, apoiando aquela sua transação. Né? E, doutor Guilherme, como a arbitragem impacta na resolução de conflitos entre sócios em sociedades anônimas, limitadas e dentre outras? Profundamente, Daniele, profundamente. Fundamentalmente, ela começa a se consolidar no Brasil enquanto arbitragem comercial, arbitragem efetivamente entre empresas, tanto entre empresas propriamente ditas, contratos entre empresas, quanto endossocietárias, para a discussão de litígios entre sócios, entre acionistas. Né? Então, eu acho que está no DNA da arbitragem, no Brasil, da prática arbitral no Brasil, essa experiência e esse foco nas disputas societárias. Tá efetivamente desde o princípio. A previsão da arbitragem em negócios jurídicos societários permite que os litígios sejam muito menos traumáticos do que seriam se, por exemplo, fossem levados ao Poder Judiciário, em que eu tenho um arsenal de recursos à disposição, muitas vezes guerra de liminares, algo que pode, muito mais do que ajudar na solução da controvérsia, vamos pensar uma controvérsia entre sócios, né, endossocietária, muito mais prejudicar essa resolução da controvérsia do que ajudar. E a arbitragem não. A arbitragem, por ser mais técnica, por ser mais expedita, por não permitir essa guerra de recursos, guerra de liminares, né, como se tem no Poder Judiciário, no mesmo grau que se tem no Poder Judiciário, me parece que ela é muito mais segura, ela é muito mais apropriada para necessária tranquilidade
ou algum grau de tranquilidade das relações endossocietárias do que o Poder Judiciário, né? E o fato de se ter, em adição a isso, como eu falei já no início da nossa conversa, o fato de se ter uma expertise de quem julga, a pessoa vai entender do seu mercado, vai entender da sua sociedade, daquilo que ela faz, da operação econômica que ela desenvolve, facilita muito e torna a decisão muito mais aderente à realidade. Ela não vai ser uma decisão que vai surpreender as partes. Tá? As partes já de antemão já vão ter uma expectativa e muito provavelmente essa expectativa, em alguma medida menos ou mais, mas ela vai ser correspondida pela decisão arbitral, o que nem sempre se tem no Poder Judiciário. Né? Doutor Guilherme, quais os impactos jurídicos e práticos da possível obrigatoriedade da cláusula compromissória em contratos sociais, especialmente frente à autonomia de vontade dos sócios? Perfeito, Daniele. Eu acho que a reforma da Lei das Sociedades Anônimas, que foi feita em 2015, ao ensejo de outras alterações na própria lei de arbitragem, resolveu muito bem essa questão. Resolveu muito bem essa questão porque ela preservou a autonomia privada, tanto da maioria dos sócios, quanto da minoria eventualmente dissidente. E eu estou falando aqui especificamente da inserção do artigo 136A, a Lei das Sociedades Anônimas, que permite a inserção de uma convenção de arbitragem em um contrato social, caso haja aprovação da maioria dos sócios. Né? Ou seja, a autonomia privada da maioria dos sócios é preservada. Por outro lado, o mesmo artigo 136A resguarda a autonomia privada, a autonomia de vontade do sócio dissidente. O sócio que não quer ser regido pela cláusula compromissória, pela convenção de arbitragem, quando ela for inserida no contrato social, ele pode sair da sociedade. Ele tem, efetivamente, o direito de retirar-se da companhia. Ou seja, ele efetivamente tem a sua autonomia preservada. Né? Da mesma maneira, ele pode permanecer, ele pode aceitar também. Né? Olha, eu fui dissidente, mas ok, a maioria venceu, eu permaneço na sociedade e me submeto à eficácia da cláusula compromissória. Da mesma maneira que o sócio dissidente tem de se submeter a todas e quaisquer deliberações tidas por maioria das quais ele também for dissidente. Então não muda muito esta relação de maioria-minoria dissidente. Né? Mas o fato é que há aqui uma obrigatoriedade anuída pelo sócio. Se ele permanece, ele continua exercendo a sua autonomia privada, porque de maneira voluntária ele permaneceu na sociedade e voluntariamente ele aderiu àquela cláusula compromissória. Se ele não quiser aderir, sem problema algum, o 136A permite que ele exerça plenamente a sua autonomia privada e se retire da sociedade. Então me parece que o 136A, quando a gente fala hoje de obrigatoriedade da cláusula compromissória em contratos sociais, eu acho que talvez não seja mais a melhor expressão, porque não há mais essa obrigatoriedade, na medida em que há uma preservação da autonomia privada por conta desses aspectos e dessas possibilidades de retirada do sócio. Encaminhando aqui para o encerramento da nossa conversa, ontem nós tivemos um bate-papo para a gente alinhar essa conversa de hoje, e depois da nossa conversa eu fui ali olhar o projeto de lei, número 4 de 2025, e o artigo 97, inciso 9 da PL, me chamou um pouco de atenção e eu gostaria de saber a opinião do doutor. Se as disputas entre sócios e sociedade serão decididas por arbitragem, nesse sentido, o doutor entende que há uma obrigatoriedade? Os grandes problemas, ou um dos grandes problemas desse PL é a falta de clareza na redação dos dispositivos. Né? Então, se ele tivesse sido, inclusive, sob o ponto de vista textual, mais bem elaborado, a gente não teria essas dúvidas que a gente está tendo agora, né? E que, se por acaso entrar em vigência, vão ter que ser solucionadas pelo Poder Judiciário. Então, veja a dose de insegurança jurídica que está gerando. Eu, particularmente, lendo o artigo 997, inciso 9, que estabelece ali os elementos do contrato social, né? Não me parece que o Código Civil, que o PL de reforma, ou o PL de novo Código Civil, esteja querendo impor a obrigatoriedade da convenção de arbitragem, da inclusão da arbitragem, apesar da imprecisão da redação da margem para isso. O que ele está estabelecendo é que, como elemento do contrato social, tenha de haver uma manifestação das partes se
e apenas se a arbitragem está sendo o método escolhido para a resolução de controvérsias, né? Então não me parece que ele esteja estabelecendo uma obrigatoriedade de que a arbitragem conste do contrato social, mas uma obrigatoriedade que as partes manifestem sobre a resolução de controvérsias que estão escolhendo. Até porque uma obrigação legal de submissão à arbitragem não tem lugar nos dias de hoje. Isso tinha, assim, a arbitragem obrigatória no Brasil ficou no século XIX, quando a gente tinha lá o regulamento 737 de 1850, vinculado ao Código Comercial de 1850, prevendo, por exemplo, a arbitragem obrigatória para contratos de seguro, né? A arbitragem, hoje, ela se ancora na autonomia privada, ela tem origem negocial e função jurisdicional, a gente não pode inverter os fatores, né? A gente não pode prescindir da autonomia privada como nascedouro da escolha da arbitragem como método de solução de controvérsias para o seu negócio concreto. Na verdade, a preocupação que esse artigo 997, inciso 9, gera, e ela vem sendo apontada, inclusive, por uma task force que nós constituímos no SEBAR para analisar os impactos do PL de alteração do Código Civil na arbitragem, coordenada brilhantemente pelo Giovanni Nani e pelo Rafael Xavier. A preocupação que me gera o 997, inciso 9, que eles apontam, é que se a gente conjuga a leitura do 997, inciso 9, ao artigo 999 caput do Código Civil, hoje vigente, ele poderia gerar a exigência de que o quórum para aprovação da inserção de uma cláusula compromissória tenha de ser unânime, e não por maioria. O que é um entrave, assim, absurdo, né? Um entrave que cria uma barreira inaceitável ao instituto da arbitragem e ao exercício da autonomia privada. Eu estou absolutamente convicto de que não é e não foi esta a intenção de quem propôs esse dispositivo. Mas veja, uma falta de leitura sistemática daquilo que se propõe pode gerar esse tipo de conclusão distorcida. De daqui a pouco, em uma leitura distorcida de dois artigos que podem ser conjugados, se criar uma solução que é barrar a arbitragem. Basta um sócio dissidente que não se poderá, de acordo com esta leitura, né, inserir a convenção no contrato social, né? Então, veja, Daniele, como é importante ter o que não se teve até agora com o trâmite do PL. Atenção para a redação, tempo de reflexão. A gente não tem, na verdade, o tempo que a gente tem visto é o tempo da urgência, é um anteprojeto que foi redigido a toque de caixa, né? mais de 1000 alterações ao Código Civil, muitas delas aprovadas de baseada, né? Em bloco, né? O que gera esse tipo de angústia interpretativa, de dúvida. Né? Como é que isso vai ser interpretado? Eu sei qual é a melhor interpretação. Agora, será que um juiz, um árbitro vai ter essa mesma interpretação? Não sei. Doutor Guilherme, muito obrigada pelas suas explicações. De fato, o doutor tem um conhecimento brilhante. Aprendi muito nessa manhã, então muito obrigada. Muito obrigado a você, Daniele, a Câmara, enfim, a Associação Comercial. Foi uma honra, um prazer estar aqui conversando com você. E tenho certeza que esse conteúdo vai ser de grande ajuda para os empresários, os advogados que acompanham a SEMAC. E esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Se você gostou, curte, comente e compartilhe. Não deixe de acompanhar a SEMAC nas redes sociais. Até a próxima!